Olá, boa noite a todos. Estamos no 64º Encontro dos Médicos Poetas, com Letícia Gonçalves, que falará um pouquinho sobre tempo de reparação. Com a palavra, Letícia. Gente, boa noite, todo mundo que está chegando aqui nessa reunião. Muito obrigada pelo convite, Máximo. Me senti muito lisonjeada com o seu convite, né? Cheguei aqui nos médicos poetas através dos médicos atletas e foi uma surpresa muito, muito linda. Inclusive, aqui agradecer que eu tenho aqui, inclusive, minha colega de trabalho, Márcia, está aqui presente. E até falou assim, doutora, você vai lá no intervalo fazer uma poesia? Que eu voltei do almoço, fiz uma poesia, depois que a gente começou aqui a participar das atividades do grupo, né? Aí combinou tudo, né? Eu falei assim, Máximo, que coisa, eu nem escrevo, eu pinto. Mas esse movimento muito inspirador, parabéns, doutor Máximo, por esse desejo de multiplicar essas conexões, né? E vamos lá. Então, hoje eu separei para vocês uma breve apresentação, que eu vou compartilhar a tela agora. Vamos lá. Sobre tempo de reparação. Eu não sei se alguém aqui já conseguiu pensar a respeito desse, quando ouve a palavra assim, tempo de reparação, pensa alguma coisa, mas eu resolvi falar disso por quê? Como o doutor Máximo contou lá no grupo, eu participei agora no mês do médico, o CREMERGE fez uma exposição, arte, conexão e saúde. Em homenagem ao mês do médico, convidou os médicos artistas para fazer uma vernissagem lá de suas obras, e duas minhas entraram para essa exposição. E aí tinha que dar título para os quadros que não tinham. Quando minha filha chegou lá, falou assim, nossa, mãe, não sabia que esse quadro chamava isso. E aí, na verdade, esse quadro ganhou esse nome porque o que eu imaginei quando eu pintei esse quadro, eu não sabia que tinha esse nome, tempo de reparação. Então, tempo de reparação foi um termo que eu aprendi estudando psicologia positiva, um curso que eu fiz lá dentro dos cursos que eu fiz de medicina do estilo de vida lá na MEV Brasil, que é uma escola, que é a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, e que um dos cursos que a gente tem lá é aprender as habilidades da psicologia positiva, principalmente para reconhecer forças nos nossos pacientes, para ajudá-los nessas jornadas de mudança de estilo de vida, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, vamos lá. E aí, o que seria, então, esse tempo de reparação? Né? A gente, dentre as forças de caráter, que são 24, uma delas que eu vou falar especialmente agora, a vitalidade, ela é uma das forças da virtude da coragem. E quando a gente, lá no curso, o curso foi desenhado lá, inspirados em pessoas que tiveram suas histórias marcadas por aquelas forças, né? No caso, quando a gente estudou a virtude da coragem, a gente foi passando por histórias e chegamos nessas forças que são importantes para a gente conseguir, principalmente, enfrentar as condições do dia a dia que drenam a nossa força, né? Então, a gente, na nossa profissão, principalmente, que a gente lida com problemas graves, né? Com pessoas que buscam em nós a solução de tantas situações que muitas vezes nem conseguimos resolver, mas apenas amparar. E da onde que a gente vai conseguir tirar força e energia para lidar com isso? E o que seria, então, esse tempo de reparação? Esse tempo de reparação é essa pausa que a gente dá para seguir
seguir enfrentando a rotina. E um estudo, eu estou tentando abrir aqui o meu outro computador, aqui, minha outra tela que estava aberta aqui, e que fechou, peraí, só um minutinho aqui. E aí, peraí, só um minutinho, problemas técnicos aqui, mas eu já vou resolver, calma aí. E aí, o Stanley Milgram, na Universidade de Iowa, em 1961, ele tinha um objetivo, que ele queria verificar a capacidade que o sujeito tinha de prejudicar outro ser humano, né, sob influência de uma autoridade e obedecer a vozes de baixíssimo comando. Então, o que esse experimento consistia? As pessoas, elas tinham um botão, onde elas tinham que apertar esse botão, e na outra sala tinha uma pessoa recebendo choque, e esse choque chegava até 400 joules, e quando chegava no 400 joules, ele era incompatível com a vida. E essas vozes, assim, aí os comandos eram assim, você precisa continuar, vá para a próxima fase. E nisso foi assustador que as pessoas, a maioria, chegaram aos 300 e 400 joules, né? E nessa época, esse estudo era para entender, né, o que poderia estar ligada à mentalidade dessas pessoas que participaram dos massacres do nazismo e dessa forma. E aí, Daniel Gilbert, que é um psicólogo da Universidade de Harvard, que ele é especialista em infelicidade, ele defende que as pessoas, elas tendem a criar algumas crenças equivocadas sobre a felicidade. E se no caso, essas pessoas que estavam sendo submetidas a esse teste tivesse 15 minutos entre um comando e outro, talvez essas pessoas não chegariam aos 400 joules. E aí, o que isso tem conexão com o nosso dia a dia? Com a nossa vida corrida, onde a gente está ali atropelando as vozes do nosso eu, e muitas vezes desconectado, inclusive, com os nossos valores. Então, diante de um cansaço, diante de uma rotina muito cheia de possibilidades de pensar a respeito dos seus quereres, você pode seguir fazendo coisas que você até reconhece que são danosas, mas você não tem força para dizer não e para interromper aquilo. E aí, então, a força da vitalidade, ela pode ser, a gente pode buscar calibrar essa força através de experiências que tenham conexão com os nossos valores também, né? Então, assim, a vitalidade, ela é esse estado de ser, né, que entende tanto o corpo quanto a mente, de a gente se sentir pulsante, né, que está ligado à eudaimonia, né, que na felicidade eudaimônica quer dizer o senso de propósito, que a gente não está vivendo de forma hedônica, mas porque a gente tem um sentido. E aí, quando a gente está em contato com pessoas entusiasmadas, com projetos que entusiasmam, a gente tende a se contagiar por isso. E se eu consigo estar, por exemplo, com um grupo como esse, eu consigo parar e pensar que o tempo de reparação, onde eu paro o meu dia a dia para falar de arte, para ouvir sobre arte, para contemplar um colega que vem falar da sua habilidade, do seu conhecimento a respeito da culinária, isso tira a gente, né? A gente tem um sequestro mental daquele vulcão em erupção que a gente estava vivendo na nossa rotina. Então, esse tempo de reparação é um convite deliberado. Gente, vamos parar de apertar o botão? Vamos tirar uns 20 minutinhos, pelo menos entre um paciente e o outro, para recuperar e tentar chegar mais inteiro para a próxima consulta, não abrir mão do horário de almoço, não abrir mão do repouso, não abrir mão do final de semana.
quando possível, né? Dependendo de que fase da vida cada um de nós está e que compromisso que precisa cumprir diante da família também, financeiramente, óbvio, né? Mas aí pensar de forma... E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi lá nesse curso foi justamente a gente poder, de forma deliberada, escolher, né? O escolher que parte eu quero, que parte que eu quero participar, que isso participe da minha vida. E eu comecei a pintar quando eu tinha 12 anos, fazer aula de pintura, fui buscar aprender sobre isso, porque era uma forma que eu entendia muito pequena, pré-adolescente, que era uma forma que eu conseguiria ficar aí eternizada. Eu via isso como uma forma de construir um pequeno legado. Era essa a minha ambição na infância, assim. E nessa época eu queria mesmo era aprender a fazer coisa bonita. E hoje em dia eu já não tenho mais essa preocupação, não, de pintar o que é bonito. Eu quero pintar o que eu estou afim. E o que está afim tem muito a ver com a nossa autenticidade e o nosso desejo de deixar a nossa marca, independente se isso está esteticamente combinando com alguma coisa que alguém considera bom ou não. Né? Então, aí que a marca fica de verdade, na minha opinião. E aí, são 24 forças de caráter. Eu escolhi falar da vitalidade porque esse tempo de reparação, esse quadro que está aí do lado, foi o quadro que eu pintei, que eu coloquei o nome de tempo de reparação, porque na época eu queria pintar como se eu tivesse deitado debaixo de uma árvore, descansando e olhando para o sol entre as árvores. No caso, a ideia era ser uma amendoeira. E eu deitada assim e vendo o sol ali, descansando. Só que nessa época eu nem era mãe assim ainda. Então eu não sabia aí que eu ia precisar tanto de pensar em descanso no futuro. Eu só imaginava essa cena de descanso por achar interessante. E aí, esse aí foi da minha cabeça aí que eu criei. Foi difícil criar, porque eu não conseguia, nessa época, imaginar como eu ia trazer os raios passando entre as folhas, sabe? E aí saiu isso. Ele foi para a exposição, esse aí. E aí, vamos aqui para o próximo. E aí, então, como eu disse, o Daniel Gilbert, que é esse psicólogo da Universidade de Harvard, que ele acredita, né, que a gente precisa desse tempo, dessa energia, para a gente conseguir sair dessa confusão cognitiva. Por quê? Porque a gente tem tendência o nosso comportamento, ele tem a tendência a ouvir uma voz de baixo comando. A nossa natureza, ela é mais aceita do que rejeita. Então, se eu estou cansado e alguém faz uma proposta que, se eu tivesse descansado, eu não aceitaria, facilmente você fala, tá, ok, eu vou fazer, atendo mais esse paciente, eu dobro. Então, no momento de cansaço, a sua capacidade de se submeter a uma voz de baixíssimo comando foi um estudo que ele publicou, né? E esse estado de pensamento mais primitivo, que é a aceitação, na nossa profissão, se a gente não se cuidar, e se a gente não tiver a oportunidade de tirar um tempo de reparação, um tempo de estar conectado com os nossos valores, e esse tempo de reparação ele vai ser muito, muito diferente de uma pessoa para outra, né? O que é reparação para mim pode não ser para o máximo. E assim, poder contemplar o belo, né, que uma das minhas forças de assinatura é a apreciação da beleza e excelência, é algo que me traz vitalidade. Então, eu posso estar assim, atendendo no meio de uma roça, no meio do caminho a gente vem pegando umas plantinhas e põe dentro de uma garrafa PET ali para colocar do lado onde vai ser a mesa que eu vou atender, para trazer uma florzinha, uma beleza para o ambiente onde eu estou. Então, eu estou sempre caçando, garimpando beleza nas pessoas e nas coisas, e aí tento trazer isso também através desses quadros, desse outro quadro que está aí pequenininho aí,
essa moça lavando uma roupa aí na aguinha aí, nesse espelho d'água, e o título desse quadro ficou na exposição de Enquanto Eu Viver, porque enquanto viver vai ter roupa para lavar e vai ter paciente para atender, porque na nossa profissão a gente não aposenta, né? Então, o médico, ele pode parar de frequentar um trabalho formalmente, mas ele vai ser sempre recrutado a dar opinião. Você é médico, fala isso. Então, enquanto a gente viver, a gente vai ter roupa para lavar, louça para lavar e paciente para perguntar alguma coisa para a gente. E aí, esse título, óbvio, ele só veio esse ano, por conta da exposição, mas conectado aí com a nossa vida profissional, né? Então, né, como é que a gente consegue, por exemplo, um tempo de apreciação que está ligado a esse tempo de reparação, né? E a gente pode escolher o nosso comportamento de forma deliberada, tá? E aí, isso ajuda a nos trazer uma sensação que a gente dispõe de tempo, porque hoje a gente sabe que a gente está nessa vida louca, ai meu Deus, não tem tempo para isso, não dá para fazer aquilo. E como o tempo é tão precioso, você perceber que você tem tempo para algo, isso vitaliza, né? Então, assim, parar para você observar o seu comportamento, escolher o seu comportamento e escolher parar de apertar o botão, como eu disse, ele pode ser o momento da gente revisitar esse tempo disponível que anteriormente a gente, nesse atropelar da vida, não tinha. E aí, nesse momento que a gente parou, a gente tem contato com os nossos valores. E ter contato com os nossos valores nos ajuda a ser mais autênticos nas nossas decisões e na nossa forma de viver e nas escolhas que a gente faz. Quantas vezes a gente está vivendo em um meio onde todo mundo resolve querer uma coisa e você também quer e nem sabe por quê, né? Então, isso muitas vezes está ligado a essa desconexão com os valores da roda viva que a gente entrou e nem sabe como, né? E eu quero mais, assim, eu quero mais tempo para fazer outros tipos de conexões. Quando eu tenho esse tempo de pensar a respeito da minha vida e como eu tenho vivido, e desse tempo de descanso, sem celular, aquele ócio, né, que todo mundo precisa ter, eu consigo, inclusive, revisitar os meus desejos quanto às pessoas com quem eu estou conectada hoje. Né? Será que eu quero me conectar com pessoas diferentes ou esse grupo ao qual eu pertenço já tá bacana? Porque a gente, nessa autoexpansão, a gente pode precisar, né, e pode desejar, é lícito desejar, fazer outras conexões, né? Então, aqui, mais um quadrinho meu aqui, eu adoro laranja, pôr do sol, nascer do sol, né, as fotos até que eu mando lá no grupo, né, Máximo? Muitas vezes vai ter sol, ou ele nascendo, ou ele se pondo. Lindo, parabéns, viu, Letícia? Olha só que incrível. Essa outra aqui, ó, é uma pera minha também, essa pera aí do lado do tempo de apreciação aí. E esse aqui também é meu. E eu nos meus grupos que eu participo, assim, né, no grupo de professores lá, por exemplo, eu falo, gente, por favor, a lua hoje está imperdível, não deixem de olhar a lua. Então, assim, quando dá uma superlua, eu falei, hoje é dia de superlua! E porque isso me empolga muito. Aí meus filhos falam assim, mãe, o céu está laranja, o céu está da cor que você gosta. Então, quando você tem, né, uma força de caráter, como, por exemplo, a apreciação da beleza é muito forte em mim, as pessoas que estão ao seu redor acabam também identificando o que você aprecia nas coisas, né? Gente que sabe o seu jeito de ser. Então, isso aqui também é um mar com sol. E aí, o que eu penso, né, essa frase é uma frase que tem conexão com o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que foi um livro também que fez muita diferença na minha vida, porque eu até falei assim, nossa, agora eu tenho que pintar depois que eu li A Coragem de Ser Imperfeito, porque eu queria tanto acertar os traços de hoje e falar, não quero acertar, não. Eu quero ver como é que fica desse jeito, sem tentar fazer ajeitadinho, né? E ver o que dá nisso. Então, essa coragem mesmo de ousar, que a gente pode ter, fazendo uma poesia, fazendo um desenho, arriscando uma dança, arriscando
fazer um prato ou indo atrás de um curso de forma deliberada, é algo que, quando a gente se conhece, quando a gente compreende o que é valoroso para a gente, o que nos torna, né, vivos, por isso a força de caráter da vitalidade no início da apresentação, a gente percebe que existe essa verdade que não é clichê, que o que a gente precisa é nos amar, né? E a partir do momento que a gente reconhece esse amor pela nossa autenticidade e o que a gente aí o resto vem junto. É isso o que eu tinha para contribuir hoje. Eu vou só mostrar para vocês aqui, se ver se eu consigo, vou interromper essa parte, essa aqui, se eu consigo passar aqui eu vou ver se eu consigo passar um pequeno videozinho aqui lá do CREMERGE. Espera aí. Deixa eu ver se vai. Não sei se tá... Ele não tem som não, tá? Ele é só uma... Tá vendo só? No dia lá. Apareceu para vocês? Sim, excelente. Isso, então, porque aquilo não tinha som mesmo, não, era só uma imagem. E aí, cada médico que estava com os quadros lá, podia ir lá na frente e falar a respeito da sua relação com a arte, né? E o que eu falei, principalmente lá, num curto tempo menor que esse, foi sobre essa ideia mesmo, da importância da gente estar conectado com algo que a gente percebe que nos repara. E se a gente está reparado, a gente está melhor para o outro, e a gente consegue cumprir o nosso papel de uma maneira melhor e mais inteira. É isso. Excelente, Letícia, parabéns, viu? Podemos abrir para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, sugestões, dúvidas? Quem tem amiga tem tudo, né? Aí sim, excelente. Bom, então, cadê o nosso convidado surpresa? Tá chegando aqui um minutinho, viu? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Eu tenho uma pergunta. Você apresentou quantas obras lá no CREMERGE? Como foi o preparativo? Você vende as suas obras também? Você faz só para você? Como que você lida com isso? Boa pergunta. Assim, ó, meu marido, ele me chama de uma palavra que ele, não sei como é que se essa palavra existe, ele me chama de ideuda. Ele fala assim, quem tem muita ideia.
Então, a minha cabeça, ela está sempre tendo ideias, e eu estou sempre vendo... deixa eu voltar numa parte aqui. Antes de eu prestar vestibular em medicina, eu queria fazer arquitetura. Esse era o meu desejo inicial. Eu queria trabalhar com beleza, assim, beleza estética bem ampla. Ampla, né? E aí, eu sempre estou imaginando quadros, assim. Por exemplo, eu estou imaginando um óculos. Aí eu estou imaginando uma pessoa colocando um óculos e isso sendo um descortinar. Aí eu falei, nossa, se eu fizer uma lente com umas cortinas assim, que quando a pessoa colocou o óculos, ela passou a enxergar o mundo, como a gente vê uma cortina no teatro se abrir. Então, assim, quando eu vejo um paciente em trabalho de parto, na época, sempre imaginava saindo uma luz ao invés de um bebê, do meio da cena do parto. Então, assim, e aí, nessa nossa rotina louca de trabalho, e eu tenho 3 filhos pequenos, então a gente não tem nem tempo para dar vazão para tanta ideia. E aí, o que eu faço eu pinto poucos quadros hoje, porque assim, eu garimpo um tema que realmente vai fazer diferença. Por exemplo, agora que eu estou remando, eu acordo de manhã e vejo um sol muito lindo nascendo no meio do mar. Aí é esse que eu estou pintando agora, porque isso tá conectado com o que tem me provocado hoje, né? E normalmente é isso. Eu presenteio, não vendo, eu presenteio, e às vezes também presenteio e depois quero de volta, mas não pego, não. Porque às vezes eu penso na pessoa, penso numa ideia bacana, aí depois ficou tão legal, né? E agora já dei. Mas, enfim, é isso. Uma mãe de 3, médica, eu trabalho com saúde pública, de saúde privada, então eu tenho que pinto um pouco, não muito. Não vendo, não. A seleção foi... Você inscrevia suas obras e, no final, foi chamado quem eram selecionados. E aí, tinha artista lá, por exemplo, um neuropediatra lá, que vende, que tem um ateliê em Santa Teresa, e as obras dele, ele é mais artista que médico. Mas que médico não é artista? Com certeza, Letícia. Não, e é muito interessante que eu nunca fiz curso, eu tenho vontade de aprender, mas tem alguns quadrinhos que eu comecei a experimentar, e isso é muito gostoso. E assim, mas eu tenho uma afetividade, eu falei, não tenho vontade de vender, de dar. Imagina quando está num nível mais elaborado, pinturas mais bonitas, né? A gente... eu tenho dificuldade essa questão da venda, né? De uma obra que espelha o que a gente criou, né? Isso. Vira um filho, né? Vira um filho. E aí você quer perto de você, ou na casa de alguém que você vai poder ver, né? Já no meu caso, eu quero que consumam tudo que eu faço. Eu quero mais é que consumam. Eu também não vendo, eu dou. Que bom. Entendeu? Porque quando você está fazendo, você vai. Uma vez a gente teve uma discussão o que era importante, o preço da tinta ou a qualidade do artista. Com a mesma tinta, você pode fazer uma obra magnífica e pode fazer uma coisa que não faz o menor sentido e desperdiçar aquela tinta. Como diz a pernambucana, o arte culinário é a mesma coisa. Você vai pegar o alimento, você pode fazer uma porcaria, ninguém comer, vai desperdiçar, vai jogar fora, vai, né? Ou você pode fazer uma coisa que você vai alimentar o outro, né? Enfim, é por isso que as coisas dão certo quando você se dedica e faz para que oferecer para alguém, né? Você faz porque você gosta, né? Nem falar, eu estou aqui, eu estou fazendo porque eu gosto. Mas será que as pessoas... E acredito assim, né, que assim, por exemplo, no caso, a escola, né, dependendo dos lugares que a gente passa, né, eu estudei em colégio católico e colégio que
que adotava o ensino objetivo, né? E a gente era obrigada a ler as grandes obras, né? Eu lembro o primeiro ano que a gente tinha umas obras bem difíceis para poder estudar para as provas de literatura, assim, e que nem todo mundo tinha habilidade, por exemplo, de o Alto da Barca do Inferno. Nem, as pessoas, muitos não conseguiam, com 15 anos, entender e fazer provas de literatura. E eu sempre gostei da subjetividade, do que está por trás, de tentar entender, de figuras de linguagem. Então, essa coisa de encontrar um significado extra, além do que já está posto, sempre foi uma coisa que me atraiu, assim. E aí acaba que isso fica para sempre ali no nosso inconsciente, né? E aí você traz para fora de alguma forma. É isso aí. Excelente, excelente. Parabéns, Letícia. Excelente apresentação, gostamos muito. Nossa convidada surpresa está chegando aí, viu? Está pertinho de você, aí no Rio de Janeiro. Só um segundinho. Quem será? Estamos na expectativa. Muito trânsito esses tempos aí no Rio de Janeiro, Letícia? Como é que tá? Muito trânsito. Muito trânsito. Eu estava falando isso com meu marido. Eu estou pertinho aqui da Urca para Copacabana. Eu levei quase 50 minutos aqui para andar, sei lá, 3 quilômetros. Muito trânsito. Na hora do rush, né? E de bicicleta é melhor. Já teve uma época que eu estava de bicicleta, hoje eu estava de carro, mas não é fácil, não. O Rio tem dessas. Nossa, as pessoas perdem muito tempo. Essa minha amiga aqui, querida Karine, aqui, eu que sei o tanto que... Né, a Márcia, não sei se a Márcia está ouvindo, também conhece a Karine. A gente no Rio de Janeiro, cara, ouvir música. Minha mãe uma vez lembra de falar que na Presidente Vargas ela viu um carro parado, o cara tocando cavaquinho dentro do carro. A pessoa estuda até cavaquinho dentro do trânsito. Eu acho que São Paulo também deve ser assim, né? Não sei se você pega bastante trânsito aí em São Paulo. Sim, temos bastante. Até brinco, né? Trânsito em Belo Horizonte, Curitiba, Rio é pequenininho perto do que a gente tem, né? Olha lá, Karine, caos total no Rio de Janeiro. É muito carro. Existe até muita piada a respeito disso, né? Que tem uma oração, como é que você vai andar no Rio de Janeiro, tipo assim, que não aconteça, que a ponte, que o viaduto não caia em cima de mim, que não aconteça arrastão dentro do túnel, né? E são essas coisas, assim, tem essa geografia do Rio com esses túneis, esses riscos de cair numa favela, né? Luiz, tô vendo aí quem chegou. Olá, boa noite, Michele. A nossa convidada surpresa chegou. Ai, gente! Que correria! Mas, Lelê, o objetivo era chegar no final mesmo, apesar de agora vou ter que assistir no gravado. Que interessante, né? Essa surpresa, né, Carmo? A pessoa não estava, de repente ela aparece. É para ser surpresa. Sabe que eu não tinha ligado que era isso? Eu não tinha me ligado. Tem a honra de fazer um encerramento poético, Michele. Já deixou o poema pronto? Então, vamos lá. Missão, né? Missão. A pessoa adora ler o poema, mas a pessoa tem dificuldades para... Eu não tenho esse dom, né, que vocês artistas têm, né, na pintura, na arte de cozinhar, inclusive nem na cozinha eu tenho esse dom, mas hoje foi muito interessante, porque eu me preparei, né, para esse momento, desde manhã, que o dia aqui no Rio tá lindo, né, Lelê? E nossa. A minha varanda, ela fica... ontem eu dei uma palhinha, comentei com a Letícia, que a gente estava junta ontem também à noite. Falando de meditação. Exato. Que é tempo de reparação.
Isso, inclusive, assim, aí hoje de manhã amanheceu e eu fico prestigiando, assim, admirando o meu céu, minha natureza, e os passarinhos ficam vindo. Enfim, eu comentei isso com a Letícia ontem. E aí, olha só que engraçado, gente. Eu sou uma pessoa que uso muito da tecnologia, né? E aí eu falei assim, bom, a pessoa não sabe escrever. Não, eu estou sendo assim muito transparente e sincera com vocês, porque eu estou muito feliz do que eu e a minha inteligência artificial produzimos juntas. Porque assim, foi muito legal. Eu não vou mostrar a conversa, né? O processo, porque foi um processo, não foi assim, pega, faz aí, não. Eu pedi ajuda e eu falei assim, vamos juntas. Eu tenho uma inteligência artificial treinada para algumas coisas. E essa é uma inteligência artificial que me ajuda a escrever algumas coisas de medicina. E aí eu pedi para ela ser, né, uma poeta, tudo. E eu fui dando tudo, a gente foi construindo juntas. E foi assim que a conversa foi fluindo. E tudo que eu não gostava, que eu achava que não era o que eu queria expressar de sentimento, ela foi me ajudando. E olha que interessante, que... eu até botei aqui no meu resuminho, né, que foi um poema feito com a tecnologia, a inteligência artificial, foi feita com psicologia positiva, foi feita com mindfulness e foi feita com saúde mental e medicina. Então, assim, o resultado, espero que vocês gostem, foi um pouquinho de cada, uma pitadinha de cada temperinho desses que eu fui colocando. E a psicologia positiva, eu não sei, porque eu não assisti, né, o que a Lelê falou, mas não sei se ela chegou a comentar. Você chegou a comentar, Letícia? Que é uma base de estudo sua, né? Tá me escutando? Sim, não, estou te ouvindo. Eu estava até tentando chegou a comentar. De trás cá. Eu falei sobre as forças de caráter, me falei de uma força de caráter, né? Não falei do que é a psicologia positiva, não. Tá. O partido do todo mundo tá sabendo. Todo mundo sabia, entendi. Eu não queria que ficasse longa, e aí eu falei assim, depois a gente faz uma só de falar de psicologia positiva. Então, aí eu pedi para minha inteligência artificial, para minha amiga escritora, chegar e a gente criar esse poema em cima da psicologia positiva, em cima do mindfulness, que foi algo que a gente trabalhou isso juntas ontem, né? E aí, em cima da saúde mental, da medicina em si, né? E aí saiu algo que é uma técnica, né? É uma ação que eu gosto muito de fazer, que é o passarinhar. Que ontem a gente chegou a comentar alguma coisa, e eu não sei, né, se todo mundo sabe o que é passarinhar, mas o passarinhar é você observar os pássaros, o canto, o voo, a beleza, né? É você observar os pássaros. E que é uma técnica, uma atitude que eu uso para poder ter e fazer e praticar a minha atenção plena. É uma das, né? Então, sempre quando eu estou com a natureza, em contato com a natureza, eu tento ficar... é algo que prende muito a minha atenção, né? O passarinhar, e eu fico muito... E todo dia de manhã eu recebo pássaros na minha varanda. E aí, hoje de manhã, eu falei assim, cara, eu vou passarinhar para escrever esse poema com a Lelê. E aí, bom, gente, eu vou ler agora, que eu já enrolei bastante, já criei bastante suspense. Ficou assim, o título ficou Passarinhar na Alma. Entre cantos e cores, um balé a voar. Passarinhar, um convite a amar. Olhar atento, coração a pulsar. Na natureza, a paz encontrar. Entre ramos e flores, um convite a sonhar. Passarinhar, um elixir para o ser, a mente em pausa, o coração a vibrar. A ciência da felicidade a florescer. Em cada canto, uma lição a aprender. A gratidão que brota, o amor a crescer. Entre cantos e cores, um balé a voar. Passarinhar, um convite a amar. Olhar atento, coração a pulsar. Na natureza, a paz encontrar. A mente em pausa, o presente a valorizar. A cada detalhe, um novo olhar.
Aí esse início eu quis ficar repetindo, tá, gente? Eu sei que é bem chato. Vou repetir só mais algumas vezes. Entre cantos e cores, um balé a voar, passarinhar, um convite a amar. Olhar atento, coração a pulsar, na natureza a paz encontrar. Aí o finalzinho eu mudo. As asas que levam a alma a voar, liberdade plena, sem lugar para se amarrar. Entre cantos e cores, um balé a voar. Passarinhar, um convite a amar, olhar atento, coração a pulsar. Na natureza a paz encontrar, a alma se renova, a mente se acalma. No encontro com a natureza, a cura da alma. Calma aí, que agora eu vou para a última estrofe. Entre cantos e cores, um balé a voar. Passarinhar, um convite a amar, olhar atento, coração a pulsar. Na natureza, a paz encontrar, a alma se renova, a mente se acalma. No encontro com a natureza, o sentido floresce, assim como a nossa amizade, um tesouro que a vida nos traz. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal, Michele, parabéns. Então, é uma dica, assim, para quem quer começar a escrever, mas não sabe escrever ou é péssimo, enfim. Eu acho legal, né? Inclusive, o Máximo, acho que em algum momento já trouxe essa temática. Eu acho que trouxe, não trouxe, Máximo, da inteligência artificial? Sim, tem o seu valor, é legal, com certeza. E aí eu acho... justamente ajuda. Às vezes traz um alicerce. Tira o medo, né? Tira aquele medo inicial do desconhecido, tira a insegurança, né? Porque minha conversa com a inteligência está enorme. E aí eu fui fluindo. Parecia mesmo como se eu tivesse com o Máximo. Máximo, vamos escrever, me ajuda aí a escrever um poema para a Letícia. E aí fui indo, sabe? Fui trabalhando isso. É um processo criativo bacana, lindo, parabéns. Muito lindo. Muito legal. Parabéns. Espero que a Lelê tenha gostado. Não tenho as habilidades artísticas da Lelê, mas... Não, tem muitas habilidades, que isso. Tem expertise pra caramba, adorei. Sagaz. É isso, Lelê. Excelente, já pode inscrever lá no concurso nosso. Ai, meu Deus! Gente... lá, ó, Márcia falando, ó, Letícia conseguiu no meio de um caos fazer um poema lindo também. Márcia trabalha comigo, né, lá em Copacabana. Eu trabalho às terças e quartas lá, com Saúde da Família, ela trabalha comigo aí. Então, causa, assim, lá é tiro, porrada e bomba mesmo. Você tá tranquilo, assim, chega coisas e coisas e coisas, né? Parece até um plantão, mas é a Saúde da Família. Aí, a unidade fica do lado do Shopping Cidade de Copacabana, que é o shopping do Antiquários, que tem muitos antiquários lá, e tem o Teatro Claro. Aí, o que eu faço? Eu fico olhando os antiquários, subo para frente do teatro e fico lá. Aí eu tô lá, ó, comecei a fazer um poema. Eu falei, gente, fiz um poema na hora do almoço. Que isso, Letícia? Você fez um poema na hora do almoço? O bicho pegando aqui, criança neuropata, assim, neuropediatra, e eu ficando doida. Assim, aquelas coisas bem, bem loucas de SUS mesmo. E aí... E foi um poema que até foi o que ganhou na semana passada, que justamente eu falava assim, de como a gente pode treinar, ver beleza no meio do caos. Porque esse dia foi um dia que teve um momento de beleza no meio de um dia caótico. E aí a Márcia fez um poema ali no meio do caos. E é isso, a gente tem capacidade de trabalhar essas forças através de aprender sobre as forças de caráter da psicologia positiva, não só em nós, mas em reconhecer no outro. E isso foi muito legal, assim, sabe? Eu estava contando para elas que uma paciente minha veio assim, eu vim aqui trazida, não gosto de médico, não gosto de me cuidar. Ela começou a contar a história da vida dela, de que ela tinha um marido, que esse marido batia nela e que ela traiu esse marido. Eu falei, meu Deus, você é corajosa, hein? Se o marido bate em você, você traiu esse marido? Ele, corajosa eu sou. Aí aquilo acendeu ela, assim, sabe? Porque, de fato, ela, para minha mulher corajosa, e aí ela começou a se abrir como uma florzinha para receber o cuidado. Sabe? Ó, de você eu gostei, doutora, eu vou voltar. A gente precisa disso, né? Treinar essas habilidades aí, porque quando a gente... Com certeza. Gente, vamos precisar terminar pelo adiantar do horário. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carmen, Letícia, Elis, Michele. E
E é isso aí. Até mais, boa noite, bom descanso a todos. Até, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.